Alô, alô, pessoal. E aí, que E aí, bom estar boa com noite. vocês. O Igor, acho que respondeu o nosso formulário. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos começar o nosso workshop. Bom, enquanto isso, quando você vai mandando o link para os seus amigos, a gente vai começar com uma breve apresentação. Para você que não conhece a gente, eu sou o Pedro Kaufmann, junto com o Gui, sou um dos fundadores do grupo Tijolos Med. Eu fiz medicina lá na Santa Casa, sou formado pela 54ª turma, onde depois já emendei minha residência de clínica médica, sabendo que meus próximos passos caminhariam para uma área mais administrativa. Trabalhei um tempo com coordenação de uma enfermaria no hospital aqui em São Paulo, eu complementei minha formação com uma pós-graduação em saúde lá no Hospital Albert Einstein. Você sabe, né, Gui, que os alunos, quando a gente está na época da faculdade, a gente olha aquelas pessoas que estão discutindo artigos científicos e tal, a gente sempre fala, nossa, esse cara conhece muito medicina, está sempre atualizado. Esse sempre foi um pezinho que eu tive atrás e falava, cara, um monte de gente compartilhando artigo na internet, estudo tal está dizendo isso, e eu sentia que eu não tinha os fundamentos para poder avaliar um estudo com qualidade. Foi por isso que ano passado eu também terminei um curso de pesquisa clínica lá do pessoal de Harvard, onde hoje tenho muito orgulho de falar que eu sou mentor, complementa a minha atividade de educação médica. A gente vai conversar, inclusive, um pouquinho disso, porque são as formas de atuação que o médico tem hoje, né? Ensino, pesquisa, gestão. E, por fim, inclusive, muitas das ferramentas que a gente vai trabalhar hoje eu tenho aprendido no curso de pós de gestão, quer dizer, de educação e saúde lá do pessoal da Faculdade de Medicina da USP. Exato. Meu currículo não é tão extenso quanto o do Pedro. Eu sou formado pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, também da 56ª turma, e hoje sou residente de Medicina Física e Reabilitação, a nossa querida fisiatria, lá no HC da USP São Paulo. É isso aí. E bom, você veio para esse nosso encontro hoje porque você está prestes a fazer uma escolha e você está com dúvidas. Afinal, esse próximo passo profissional da escolha da especialidade é exatamente o que está contemplado aqui na foto. Você tem que escolher qual que vai ser o seu próximo caminho, e a ideia aqui, né, Gui, é que se você não assumir o controle das suas escolhas, alguém vai acabar escolhendo por você. E nem sempre esse alguém é uma pessoa. Às vezes é aquela maré, é o impulso de todo mundo estar lá no sexto ano, no quinto para o sexto, já vai escolher a especialidade, tem gente que fica falando no seu ouvido, você tenta achar alguém que é parecido com você, e não é você que está assumindo as rédeas dessa decisão. E basicamente a situação que você se encontra é essa. Tem várias possibilidades, tem várias portas que você pode abrir, cada especialidade é uma porta, mas a partir do momento que você decidir seguir por uma porta, todas as outras ficaram para trás. Como tomar essa escolha de forma mais consciente? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu vou apresentar um pouquinho dos objetivos do nosso encontro. Saindo daqui hoje, você vai entender de forma completa o cenário real da medicina do Brasil, compreender os elementos que formam um médico, um profissional de sucesso, um profissional realizado, descobrir a importância da definição do plano de carreira lá no longo prazo e, obviamente, o mais importante, né, Gui, que foi por isso que você se inscreveu, que você participou do grupo com a gente, aprender um passo a passo para a escolha da especialidade. Como que vai funcionar a dinâmica desse encontro, né? Como vai ser a ordem dos assuntos que a gente vai conversar? Primeiro, a gente vai te explicar o cenário médico atual, porque não adianta a gente ficar com medo de uma situação se a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. E vai ter uma dinâmica associada a isso, porque aqui na metodologia dos tijolos, a gente quer vocês ativos participando dessa decisão. Depois a gente vai falar sobre as perspectivas de mudança no cenário, como que é a tendência do futuro para o cenário médico atual. A gente vai te explicar como evitar a competição de mercado, vamos te dar ferramentas para promover o autoconhecimento. E a gente vai usar essas ferramentas já hoje no nosso encontro. A gente vai participar e entender como se define um plano de carreira propriamente dito. E qual é a diferença da definição de um plano de carreira e da sua especialidade médica propriamente dita. E para tratar do nosso primeiro assunto, o cenário da medicina do Brasil, a gente teve muita sorte, né, Gui, que recentemente, com certeza, vocês viram aí nas redes sociais, esse documento da demografia médica no Brasil, super quentinho, de 2025, feito pelo pessoal do CFM, da Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e a ideia é essa. Já que a gente vai falar da construção de uma carreira médica, a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido, que é como a medicina está no Brasil. E esse é o questionamento que a gente quer trazer para vocês. Você sabe como é que está a medicina no Brasil hoje? Então, aqui tem um QR Code, ele vai levar para vocês para uma plataforma chamada Slido. Então, já pega teu celular, escaneia o QR Code. Nessa plataforma do Slido, você não precisa fazer login, você não precisa colocar uma senha, você só precisa colocar o teu nome. Para os alunos mais envergonhados, né, não tem problema, põe a sigla da tua faculdade, põe apenas um ponto. O importante é você participar para poder testar os seus conhecimentos sobre o cenário da medicina do Brasil.
Enquanto vocês vão fazendo o login, eu só vou compartilhar aqui a minha tela. Olha, o Igão tá dentro de todas, Gui. Isso aí. Como que vai funcionar? São 3 perguntas breves, múltipla escolha, você precisa escolher a alternativa correta. Primeiro a gente vai já partir para a primeira pergunta, ela vai aparecer na tela do teu celular, você vai lá, coloca a resposta correta, e o aluno, inclusive, que responder mais rápido, ganha mais pontos. Exato. Então a gente vai ter primeiro uma pergunta, depois dessa pergunta um ranking parcial, a segunda pergunta, você tem 40 segundos para responder, um segundo ranking parcial, a última pergunta e, por fim, a gente vai ter um ranking geral aí para ver quem mandou melhor, quem está mais ciente aí de como está o cenário da medicina do Brasil, lembrando que precisa responder certo e responder mais rápido. São perguntas bem breves, tá, pessoal? A gente não vai super se alongar nisso, mas tem que ser um processo ativo. Vocês têm que participar. A gente vai entender aqui como está o contexto da medicina no Brasil. O pessoal está entrando aí nos livros. Olha, eu confesso que estou botando fé no Igão, velho. O Igão tá em todo. Ô, Igão, não é pressão não, cara. Tô brincando com você, tá? Vamos esperar mais um minutinho o pessoal entrar, a gente já segue. E aí, bora? Bora começar. Ó, gente, eu vou apertar o play aqui, vai aparecer a primeira pergunta para vocês na tela. Só começar a responder. Lembrando que a alternativa é incorreta. Ó, uma pessoa já respondeu, hein, Gui? Vamos ver se acertou, vai ganhar mais pontos. Vamos ver se acertou. Essa é fácil, essa é fácil. Vamos ver. Ó, a maioria do pessoal colocou a alternativa D, que a concorrência, que essa era a alternativa incorreta, uma galera colocou a A. Vamos ver qual era a alternativa incorreta, Gui. Aí, 60% dos alunos estão ligados. O pessoal tá sabendo. Vamos ver quem que está em primeiro lugar aqui. Ó, a Beatriz, a Lara, o Lucas, o Jess. Boa, mandaram bem. Já se prepara que a gente não vai enrolar a próxima pergunta. Perfeito, a próxima pergunta já foi. Vamos ver o que o pessoal colocou. A maioria botou na última alternativa. Alternativa E, vamos ver. Era a resposta certa. Ó, correto. O pessoal tá por dentro. Vamos agora para a próxima pergunta, a última. Quer dizer, vamos ver. Ixi, a Lara, ó. A Bea ficou para trás, Jess está firme. Lucas, vai. Última pergunta. Tá acabando. Agora é hora de chutar. Essa era mais difícil, será, Gui? Vamos lá. Acho que a maioria colocou a alternativa A. Será que acertaram, Gui? Quer dizer, só 9%. Bom, vamos ver quem que foi o vencedor. Gustavo. Ó, caraca, Gui. Reviravolta. Ninguém acertou as 3. É verdade. 2 e 3 para todo mundo. Bom, vocês estavam indo super bem, gente, mas faz parte. A gente deu uma pressionada aqui nas perguntas. Parabéns, Gustavo. Depois a gente vai cobrar de se aparecer por aqui para conversar um pouquinho com a gente. Vamos voltar para a apresentação? A gente vai discutir rapidinho o resultado dessas respostas. Então, a primeira pergunta era aquela falando da concorrência e tudo mais, se de fato a alternativa incorreta era a alternativa D. Com base nos dados daquele documento da demografia médica, hoje no Brasil, a gente tem por volta de 450 escolas abertas, por volta de 50 mil vagas. Existem mais de 150 pedidos para abertura de novas escolas. Agora, no gráfico aqui do lado, a gente vê que em 2004 tinham por volta de 143 escolas no Brasil, e agora em 2024 já por volta de 450. Então, de fato, esse número quase triplicou, e a alternativa incorreta era da concorrência para o ingresso na medicina. Em 2014, a concorrência candidato-vaga era de 46, e em 2023 não é de 10, é de 18. Hoje a próxima pergunta número 2. A resposta incorreta é que os homens ainda seriam a maioria do número de médicos em 2027. Esse dado não é verdade. A previsão que a gente tem pela demografia é que as mulheres ultrapassariam em quantidade os homens entre 2024 e 2025. É possível que já tenha ultrapassado atualmente, a última estimativa era 49,51, e se você contabilizar todo mundo que ainda está na faculdade e não é médico, esse número já vai ter ultrapassado. Quantos médicos a gente tem no Brasil hoje? A gente tem mais de 630 mil médicos no Brasil, sendo que 115 mil deles, 116 mil, entraram no mercado nos últimos 5 anos. O estado com maior
relação médico para cada 1.000 habitantes é o Distrito Federal e o menor é o Maranhão. E aqui a gente tem uma projeção de 2035. A gente imagina que o Brasil terá um total de 1,15 milhão de médicos, pessoal. Então, a gente está falando que em 10 anos o número vai dobrar. Esse daqui é um gráfico bem legal que mostra os pedidos de entrada de CRM a cada ano. Está vendo esse salto aqui, que em 2024 tinham 23 mil pedidos, em 2025, 37 mil? Esse salto não retrata o momento atual. Ele retrata 6 anos atrás, quando abriram muitas escolas de medicina e tinha muito acadêmico para se formar. Ou seja, esse número aqui só tende a continuar crescendo. Na pergunta 3, a alternativa incorreta era a letra C, que a medicina é a 4ª profissão melhor remunerada do Brasil. Para falar um pouquinho de todas as respostas, a renda mensal dos médicos, em 2012, era por volta de 39 mil reais. Esse número, de fato, caiu 3 mil reais em 2022, atingindo os 36 mil reais por mês. Caiu 10%. O estado que mais declara renda é o Roraima, o que menos declara é o Maranhão. Aqui um dado super interessante em relação ao gênero e à faixa etária. Então, homens declaram rendas maiores que as mulheres e homens nessa faixa etária entre 51 e 60 anos. Por que esse dado é importante? Pode parecer tão óbvio quanto parece, mas as escolhas que a gente está fazendo hoje na nossa carreira, elas servem para a gente começar a colher os frutos disso tudo quando a gente estiver com 50, 60 anos de idade. Então, a gente tem que pensar sempre no longo prazo, e esse dado aqui reflete exatamente isso. A alternativa incorreta, que a medicina é a 4ª profissão melhor remunerada do Brasil. Isso é mentira, são os diplomatas, então a gente perde para titular de cartórios, Poder Judiciário, Ministério Público e defensores, aqui consultores jurídicos também. Bom, então vocês conseguiram entender, nossa dinâmica com a demografia médica acabou, mas vocês conseguiram entender o cenário e a tendência clara que está seguindo todos esses números. Quais são as consequências disso? A primeira é que a gente tem uma queda na qualidade da formação dos médicos. Muitas faculdades abriram sem estrutura adequada, por questão de negócios, com um corpo docente insuficiente, e isso caiu também junto com o padrão de exigência nos processos seletivos. Então, se antes você precisava ralar muito mais para passar no vestibular, hoje você consegue entrar com uma nota menor. Em Santa Catarina, que estava oferecendo metade do valor do plantão que ele iria receber à vista. Ele está abrindo mão do que ele vai pagar para ir trabalhar, para depois receber metade. E, além disso, quem está na faculdade de medicina agora enfrenta um novo gargalo, que é a residência médica. Hoje em dia, a gente tem, isso aqui é um dado de 2023, 30 mil graduandos em medicina para apenas 16 mil vagas de R1. Isso aqui é um dado também muito visual, como os alunos matriculados na graduação estão crescendo exponencialmente, ao passo em que os médicos cursando residência médica não crescem no mesmo ritmo. Dados diretamente da USP São Paulo, nos últimos 3 anos, a quantidade de inscrições aumentou em mais de 20%, mas as vagas cresceram menos do que 10%. Não está acomodando. Ficou mais difícil, é. Adicionalmente a isso, a gente tem o contexto econômico brasileiro, com o dólar alto, a nossa economia fraca, gerando essas situações, né? Que os nossos pais, nas nossas idades, conseguiam comprar casa, constituir uma família, começar uma vida pessoal estruturada. A gente plantão atrás de plantão. Exatamente. Cadê o cafezinho? E se não bastasse todos esses desafios que o Gui acabou de mencionar, que são desafios internos frente à nossa economia e o aumento do número de vagas de medicina, o novo gargalo da residência médica, tem fatores externos, como as novas tecnologias e o impacto da inteligência artificial na saúde. Com certeza você já se deparou com notícias como essa aqui é da CNN, quentinha também de 2025, em que o Bill Gates, uma autoridade em tecnologia, fala que a inteligência artificial vai substituir os médicos em 10 anos. O que a gente sente com isso, né, Gui? É óbvio que na hora que a gente está olhando para a nossa carreira, já dediquei muitos anos para passar na faculdade, fiz anos de cursinho, depois mais 6 anos de graduação, agora eu tenho uma escolha para fazer frente à especialidade. Como será que essa história de inteligência artificial, que está tudo mudando tão rápido, vai impactar na minha carreira? Não é infrequente a gente ouvir, em conforto de plantão, médicos, colegas falando assim, se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você prestaria na faculdade? Está ficando cada vez mais desinteressante ser médico, o cenário está competitivo. E, além disso, a gente tem um outro fator, que é a evolução do conhecimento médico. Então, tem um estudo de Harvard desses 2 senhores, em que eles avaliaram o conteúdo médico que a gente sabe sobre medicina e quanto tempo esse X demoraria para dobrar de tamanho.
Lá em 1950, a estimativa era que o conhecimento médico demoraria por volta de 50 anos para dobrar de tamanho. Já em 1980, dobraria em 7 anos. Em 2010, 3 anos e meio. E agora, 2025, o ano que a gente está vivendo, a estimativa é de que o conteúdo médico dobra de tamanho a cada 73 anos. Isso é tão verdade para a gente trazer esses dados um pouco para a nossa realidade clínica. Eu, como clínico e pesquisador, adoro esse estudo, um estudo do JAMA, uma revista de alto impacto, lá do Canadá, onde eles acompanharam milhares de pacientes nesse estudo observacional por mais de 15 anos e pegaram os pacientes que eram internados no hospital através do pronto-socorro, contextos de urgência e emergência. Não tinha nada de contextos eletivos para investigar uma doença ou de cirurgias eletivas. E o que eles descobriram? Que os pacientes hoje que estão sendo internados são muito mais complexos do que eles eram no passado. Então, são pacientes mais velhos, com mais comorbidades, polifarmácia, internação recente. Então, para mim, que sou clínico, isso é uma discussão de prato cheio, mas qual que é o impacto disso na tua vida hoje? Então, antes, você que, né, o médico recém-formado, dentre as oportunidades de emprego mais comuns, é atender em PS, ou seja, pegar esses pacientes que estão chegando para o PS no contexto de urgência, ou se não, enfermaria de clínica médica. Então, Gui, se não bastasse o desafio financeiro, né? Exato, que a sua hora está valendo a mesma coisa de 10 anos atrás, você está trabalhando com pacientes muito mais complexos que exigem muito mais de você. É isso, então você chega no plantão para cuidar dos mesmos pacientes, na verdade você tem que saber mais medicina, eles estão cada vez mais complexos, e essa complexidade, ela se reflete como na escolha da especialidade. Se antigamente a gente tinha um conhecimento médico X e hoje esse número está muito maior, isso se reflete com o aumento do número das especialidades médicas reconhecidas pelo CFM. Afinal, se você é um especialista numa área e o conhecimento que existia nessa área dobrou de tamanho, talvez você tenha que dividir, se subespecializar cada vez mais. Se não bastassem as 55 especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, existem mais de 60 áreas de atuações para você escolher. Então é isso, o desafio do médico ali que está abrindo várias portas, quando eu estou no final da faculdade, eu já um médico recém-formado, eu tenho mais de 100 portas para escolher. Como que eu faço para ter consciência nessa escolha e me sentir seguro com os meus próximos passos profissionais? Foi diante dessa situação desafiadora, do sentimento da desvalorização do médico, esse novo gargalo que o estudante de medicina e o médico recém-formado enfrentam, que é a prova de residência médica, e incertezas diante da nossa escolha. Afinal, se está tudo tão difícil, você tem menos espaço para errar, porque custa mais caro você errar, você seguir uma carreira, se especializar e você perceber, putz, não era para mim. Então, o valor da sua escolha cresceu. Foi nesse contexto que, em 2021, já há 4 anos atrás, a gente se juntou, ainda como acadêmicos de medicina, para falar sobre carreira médica no podcast Se os Tijolos Falassem. A gente queria conversar com médicos que tiveram uma trajetória com muito sucesso, para entender quais foram os percalços que eles tiveram, quais foram os desafios e quais foram as escolhas que levaram eles à satisfação profissional. E depois a gente constituiu a empresa Tijolos Med, uma empresa parceira do aluno de medicina e do médico recém-formado, que anda lado a lado nas escolhas da carreira. E a gente pediu para vocês, no Forms aí do grupo, falarem para a gente como vocês estão se sentindo diante da escolha da especialidade, diante dessa nova decisão que vocês vão ter que tomar. A gente perguntou isso porque a gente não queria botar palavras na boca de vocês, a gente não está aqui para fazer terrorismo. E o que vocês falaram para a gente? Vocês estão sentindo angústia, dúvida, dificuldade, precisando de mais dedicação, desespero. Gente, no fim das contas, vocês estão sentindo insegurança diante dessa escolha, o que é completamente normal. Teve alguém, inclusive, que falou que está sentindo fé. Também é preciso. Todas as forças. E qual que é a melhor saída se a gente está inseguro? A Tijolos Med tem uma resposta para você. Especialização, especialização, especialização. Não adianta você cair nesse mar de tubarões e tentar brigar por vaga de plantão junto com os médicos recém-formados. Você tem que entregar um conhecimento mais especializado e um atendimento melhor para o seu paciente. É isso. E agora que a gente entendeu a importância da especialização, a próxima pergunta é óbvia. Como funciona o processo de escolha da especialidade, já que eu sei que eu preciso me especializar? Existem diferentes métodos. Esse aqui é o método mais comum. Provavelmente você já viu alguns dos seus amigos aplicando esse método, ou até mesmo é o que você está usando agora, que é o método conteúdo com a sorte.
Esse método é confuso, ele sofre forte influência das opiniões alheias. É aquele seu amigo que está olhando para o mercado e fala, nossa, qual que é a especialidade que está bombando hoje? Porque eu não sei direito o que eu gosto na medicina, mas se eu escolher uma especialidade que vai me trazer retorno financeiro, pelo menos eu vou, trabalho, ganho meu dinheirinho e vou ter tempo para fazer o meu sonho, né, Gui? Vou surfar essa onda. Ou senão aquele cara que não sabe exatamente o que ele quer, mas está entre clínica médica, UTI e medicina de emergência. E daí a decisão dele é, eu vou prestar uma em cada prova, uma em cada instituição, e aqui eu dê sorte, eu vou. É isso, ele está faltando uma reflexão estruturada, está deixando que outras pessoas decidam por ele. E qual que é o problema, né, Gui? Esse método ele não está considerando os impactos que a tua vida vai sofrer no longo prazo. Consequentemente, os resultados são maior risco de se sentir insatisfeito, olhar para trás, para suas escolhas e falar, nossa, como seria se eu tivesse feito uma escolha diferente, eu queria voltar no tempo, além de prejudicar a tua vida profissional, né, Gui, e a estabilidade profissional, no sentido de que aquele teu amigo que está escolhendo uma especialidade que está bombando hoje, pode ser que no curto prazo ele se especialize, comece a ganhar o dinheiro que ele tanto sonhava, mas daqui a pouco, e os nossos convidados já falaram que isso é a maior absoluta verdade, o mercado mudou, essa especialidade que estava em alta não está mais, o retorno financeiro que estava muito bom agora não está tanto, você está trabalhando com algo que não te dá dinheiro e também não te dá satisfação. Você fica frustrado pra caramba, né, lógico. Um outro método que tem aí na internet, que tem gente que vende isso, é um método que a gente chama de moderninho, que é um quiz. São 100 perguntas, 120 questões ali sobre a sua vocação, que você vai respondendo elas, questões de múltipla escolha, e no final ela te dá um resultado, te dá um top 3 especialidades que tem mais a ver com você. O problema disso é que esse método claramente simplifica demais uma decisão que é mais complexa, e ele não valoriza a particularidade da sua história e a sua trajetória. Mas pior que isso, Pedrão, esse método não prevê diferentes áreas de atuação dentro da mesma especialidade. O que você quer dizer com isso, Gui? Imagina que deu ginecologia para você. Vamos imaginar dois ginecologistas muito diferentes. Você tem, de um lado, um ginecologista que trabalha com cirurgia laparoscópica. Ele opera todo o santo dia. Ele tem essa rotina que é muito diferente de um outro ginecologista, que fez a parte de ginecologia endócrina e trabalha com menopausa e climatério. Perfeito. Como que esse método do quiz vai dar a mesma resposta de ginecologia para essas duas pessoas que têm características tão diferentes e rotinas profissionais tão diferentes? Esse método não leva isso em consideração. É isso, Gui. E tem um método que a gente acredita muito, que é o método tijolo por tijolo. O método tijolo por tijolo ele é bem estruturado. Ele vai progredindo tarefa a tarefa, conceito a conceito, ferramenta a ferramenta, para que você progrida de forma estratégica, sempre tendo em mente os seus objetivos lá no longo prazo. É um tipo de método que valoriza a tua trajetória, os teus interesses, os teus talentos e a tua visão de futuro. Ele também compreende que vários caminhos podem te levar ao seu sucesso. Ele entende um conceito que a gente vai explicar mais para frente, que o que você tem que escolher é a sua carreira médica, que é o fim, e a especialidade é um meio para isso. Exato. Já que a gente está pensando na nossa carreira médica lá no longo prazo, esse método vai te permitir tomar outras decisões profissionais que não só a que você está vivendo agora, que é da escolha da especialidade, do R1. Vai servir para você escolher a tua subespecialidade, o teu fellow, também serve para você olhar para uma oportunidade de emprego que surgiu, você foi convidado para ser preceptor, será que isso está alinhado com os meus objetivos? Fica muito mais fácil de dizer não, inclusive, para as oportunidades que aparecem na nossa frente. Quais são os resultados, né? Você vai ter mais satisfação com a tua carreira, vai ter equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional, com tempo para a realização dos seus sonhos, sem medo de se arrepender lá na frente. Exato. Bom, e como que funciona, então, esse método tijolo por tijolo? A gente entendeu que o processo da escolha da especialidade está ancorado em dois pilares essenciais. E a dúvida que você está sentindo é a conexão que está faltando entre esses dois pilares. Qual que é o primeiro pilar? É todo o conhecimento que você tem sobre você. Afinal, você tem que se encaixar numa especialidade. Mas também tem o segundo pilar. O que a especialidade pode oferecer para você como diferentes áreas de atuação que façam sentido com a sua trajetória? A partir do momento que você conecta esses dois pontos, você resolveu o problema da escolha da especialidade e você definiu um plano de carreira. Exato, a escolha está morando nesse link. E bom, né, Gui, como é que funciona essa história do se conhecer? A gente vai estruturar uma forma de reflexão que leve em consideração toda a bagagem do seu passado, que te apresente quais são as opções que você tem no momento presente e leve em consideração o que você planeja para o seu futuro.
E a gente vai falar agora um pouquinho de cada uma dessas trajetórias, de cada um desses pilares do nosso autoconhecimento, refletir sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, e agora que a gente vai te convidar para mais uma atividade. Mais uma vez, participa quem quiser, a gente não vai abrir resposta, esse aqui não tem ranking nem nada do tipo, mas como a gente da Tijolos defende, que a escolha da especialidade é um processo ativo, não vai ser aqui escutando a gente, conversando sobre a escolha da especialidade, sobre carreira médica, que você vai ter um baita insight, depois de 1 a 2 horas você vai falar, nossa, já sei o que eu vou escolher. Você precisa botar a mão na massa. E para isso, você vai receber já um QR Code, inclusive a gente já mandou aí o link para quem estiver mexendo no celular aqui no chat. Como que vai funcionar? Nesse formulário, a gente vai trabalhar uma atividade de cada vez, o passado, o presente e o futuro, e a gente vai te sinalizar a hora de responder cada uma dessas atividades. Mas elas todas estão no mesmo formulário. Então, você vai ver aqui que tem um botãozinho do Next, que serve para, depois que a gente completar a atividade do passado, a gente vai falar para você, vamos para a do futuro, você aperta o Next e as perguntas vão cair na tela. Alguma dúvida, gente? Manda aí no chat, abre a pergunta se por acaso não ficou claro. Boa, perfeito. Então, vou começar contando um pouquinho sobre o porquê é importante a gente olhar para o passado. Eu preciso te convencer disso. E a resposta é a seguinte. Para eu entender quem eu sou hoje, eu preciso saber de onde eu vim. E como que a gente faz para olhar para trás, para poder lembrar de onde eu venho? Através das nossas memórias. Isso é tão verdade que já foi representado no cinema, no filme do Divertidamente, onde a personagem principal tem aqui as diferentes memórias. E as memórias, elas não ficam ali guardadas na gaveta. Na verdade, essas memórias, elas são pilares da formação da nossa identidade. E isso não está comprovado apenas no cinema, está comprovado também na ciência. A gente trouxe aqui um artigo que já foi citado mais de 1000 vezes numa revista de psicologia, e a ideia central é que ele resume que a nossa memória, ela é essencial para a noção de quem eu sou hoje. E bom, agora que a gente entendeu o porquê de olhar para o nosso passado, a próxima pergunta é, beleza, Pedrão, como? A nossa ideia não é trazer uma reflexão de autoajuda, ficar refletindo a respeito do nosso passado, de forma a não buscar respostas claras. A gente quer que você olhe para o seu passado de forma estruturada e consiga extrair o que é relevante para a escolha da especialidade. Como que a gente faz isso? Através da memória autobiográfica. Você precisa reconhecer dentro da tua história quais são os seus momentos. E o que são os momentos? Os momentos são as principais etapas da tua vida até o momento que você vive hoje. Então, provavelmente você teve ali o período do colégio, ensino médio, às vezes o cursinho, depois você teve o começo da faculdade. Muitas vezes a gente divide como o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. São momentos que têm características em comum. Então, o internato era aquele momento que você estava botando a mão na massa, o ciclo clínico você estava abrindo a cabeça, já sabendo um pouquinho de medicina que você aprendeu no ciclo básico. E o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cada um desses momentos, reconhecendo as atividades que a gente praticava. Então, por exemplo, no começo da faculdade, eu participava da bateria da faculdade, eu era do centro acadêmico, da comissão de formatura, eu fundei uma liga, eu instrumentava um professor que dava essa oportunidade para a gente. E você fazia, né? Qual que era a sua programação? A rotina. A agenda? Era a tua rotina. E os eventos marcantes. Ao olhar para esse momento, tem alguma coisa que você olha para ele e aquela história te vem assim de cara. Primeira coisa que você lembra ao reconhecer um momento, e qualquer ideia, né, Gui? Que a gente vai olhar para os nossos momentos, identificar atividades e eventos marcantes para quê? Para que a gente possa ter lembranças chaves que dizem mais sobre a gente. E através dessas lembranças a gente vai extrair lições. Essas lições são as coisas que você aprendeu, que fazem você ser quem você é hoje. Para a gente botar um pouquinho a mão na massa e entender como é que funciona esse processo de olhar para as nossas memórias, a gente quer que você agora escaneie o QR Code ou entre no link que a gente mandou. A ideia é que você responda a seguinte pergunta sobre o seu passado. Olhando para trás, e mais especificamente no momento da faculdade, quando foi que você se sentiu mais médico? E a pergunta abaixo dessa, a gente quer, na verdade, que você tente reconhecer 1 ou 2 momentos. E a pergunta que tem logo abaixo dessa é, como que essa memória, essa lembrança que você tem de se sentir bem médico se relaciona com a tua especialidade hoje? Tem alguma especialidade que você está flertando e olhar para esse momento e falar, nossa, acho que é por causa disso que eu estou pensando, ou não tem nada a ver, ou, nossa, esse momento me fez lembrar de uma especialidade que eu nem estava pensando a respeito. Eu vou te dar um exemplo de como funciona. Não precisa, né, Gui, ser algo tão dramático.
Mas eu vou te falar um momento que eu, Pedro, olhando para trás, lembro que eu fui bem médico durante a faculdade. Eu estava ali no segundo ano, estava indo para casa da minha namorada, hoje atual esposa, e na hora eu estava caminhando na rua, indo para o metrô, teve um acidente. Um carro veio, bateu numa moto, o cara foi ejetado lá para frente, eu olhei assim pro lado, aquela sensação, né? Eu estava no segundo ano. Cadê o médico? Passou um tempo, assim, os segundos demoravam para passar, falei, putz, não vai ter ninguém, vou ter que ser eu. E eu lembro que eu fui lá, estava na rua, falei, olha, segurança da cena, pedi para o cara que tinha, o motorista, põe o triângulo ali atrás, tal, não deixa ninguém passar nessa faixa. Usou Pedi todo o BLS que tinha. tudo que eu tinha aprendido na aula de enfermagem, virei para alguém e falei, ó, liga para o 92 e para o SAMU, o motorista estava no chão, cheio de dor na coluna, tal. Eu falei pro cara, ó, você não pode levantar, não tira esse capacete, que a gente está chamando os médicos e já eles vão chegar para te ajudar. Então não precisa ser algo tão dramático assim, pode ser uma lembrança mais real, a ideia é só estimular você a olhar para trás e reconhecer os momentos que você se sentiu médico. A gente vai apertar o play agora, vai deixar correr um minutinho, não vamos ficar te enchendo o saco, e a ideia é essa, né, Gui? Falta o que vier do coração. É isso aí. Bom, Gui, e agora? Depois que os alunos preencheram, refletiram sobre os momentos dele, o que você quer mostrar? Vamos entender um pouco mais sobre como a escolha da especialidade pode ser feita através de olhar para o passado. A gente vai te mostrar um texto aqui da doutora Eleonora Stoqueiro, ela que é ginecologista, bem conhecida aqui no estado de São Paulo, ela vai te mostrar como uma vivência que ela teve durante o internato fez ela bater o martelo na escolha da especialidade. Mas eu comecei o internato pela obstetrícia. No HU, coração. num plantão tenebroso, porque a hora que eu cheguei para dar plantão, na verdade a gente só sabia que alguém ia ficar. Uhum. E aí eu fiquei com a Melissa, que é uma grande amiga minha, e foi um plantão, assim, histórico, do número de partos à madrugada. Plantão de lua cheia, né? Bizarros. E a assistente de plantão, que é a doutora Delisete, é uma grande amiga, virou minha grande amiga, e até hoje ela fala, cara, aquele plantão de vocês foi uma coisa bizarra. E frio. Esse plantão... Eu falei, eu sei o que eu quero fazer da minha vida. E a Melissa falou, eu tenho certeza o que eu não vou fazer da minha vida. Esse episódio foi bom demais, né, Gui? Muito bom, dá pra ver a risada do Brunão aí no fundo, grande salve pro Brunão. Bom, se a gente já olhou para o passado, agora está na hora de olhar para o presente. E por que que a gente vai olhar para o presente? Primeiro, por um motivo muito óbvio, é um momento que você tem para decidir. Você precisa entender como que a sua cabeça está organizada agora. Mas também tem um outro motivo. É agora o momento que você consegue ativamente experimentar outras especialidades, de forma a refletir o que você está gostando ou não está gostando. Vamos entender melhor. Você está no internato, ou você está recém-formado, está trabalhando, e o seu corpo, a sua identidade está falando coisas sobre você o tempo inteiro durante esse plantão. Está falando o que você gosta de fazer, qual tarefa é muito exaustiva e você não aguenta mais fazer, o que está te interessando e você quer muito ver o resultado daquele exame, daquele paciente. E através dessas ferramentas, dos nossos sinais, que a gente vai olhar para o presente. A gente precisa entender os nossos talentos, o que a gente faz bem, o que todo mundo reconhece que a gente é bom. A gente precisa olhar para os nossos interesses. Quais são os assuntos da medicina que a gente consegue estudar sem se desgastar? Qual que é o caso clínico que você olha, você quer saber e continuar discutindo, enquanto está todo mundo de saco cheio pedindo para mudar de casa? É isso. E além disso, você precisa entender as influências. Será que você está gostando de uma especialidade? Será que você está curtindo o rodízio do internato porque você gosta dessa matéria, desse tipo de atendimento? Ou você gostou da resenha, de quem está lá com você? A galera é gente boa, tá pizza no plantão. Você está com seus amigos.
é importante diferenciar essas coisas. E o momento de fazer isso é no presente. Boa. Então, para isso, no mesmo link que vocês estão, no mesmo QR Code é o mesmo, é só clicar no Next, vocês agora têm a atividade do presente. E lá vocês têm que responder, relativos aos interesses. Se você pudesse abrir um livro da medicina agora, qualquer, tivesse que abrir um tratado, qual seria o assunto que você iria estudar? Qual é o assunto que menos te desgasta? Qual é o assunto que desperta mais interesse em você? E a outra pergunta é, qual é o seu maior talento hoje? Pode ser relacionado à medicina ou não, mas me fala o que as pessoas falam que você faz bem, melhor que todo mundo. É isso, pode ser um talento físico, um talento social, se é bom em comunicação, um talento cognitivo, o que servir para você. E é claro que depois dessas duas perguntas tem a clássica, como que essas respostas, como que o seu interesse, como que o seu talento se relaciona com a escolha da especialidade? Ele está fazendo sentido para a especialidade que você gosta? Está despertando interesse por conhecer mais sobre uma outra especialidade? A gente vai liberar mais um minutinho aqui para vocês responderem. Qualquer coisa, é só abrir a câmera ou mandar no chat. É isso aí, obrigado pessoal aí do suporte Mame Mais. Reconhecer a nossa trajetória, como a gente aprendeu, né, Gui? Infelizmente não é um trecho que a gente trouxe, mas reconhecer a nossa jornada sempre é um convite para a gente reconhecer os nossos próximos passos profissionais. Tem um grande preceptor hoje lá na HC Clínica Médica, Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, meu chefe hoje. Como que a gente vai, Gui, agora? Bom, agora que você respondeu a sua versão dos seus talentos e interesses, vamos entender como alguns dos nossos convidados do podcast correlacionaram esses elementos com a escolha da especialidade deles. Primeiro, a gente vai trazer o Dr. Cauê Kranhold, que é nutrólogo e médico do esporte, contando sobre os sinais que ele percebia nele mesmo ao longo da faculdade. E logo em seguida, a gente vai trazer o Dr. Felipe Carneiro, que é médico radiologista pela USP, especialista em ultrassom peniano, vai contar como é importante você fazer algo que você é bom na sua carreira profissional. Eu me pegava estudando, lendo alguma coisa que não era uma obrigação, tipo a prova da semana seguinte, né? Quando eu me pegava estudando alguma coisa que não era uma obrigação ali acadêmica, específica do que a gente estava vendo, normalmente era isso. Era tipo, pô, eu treinei atletismo até o 4º ano, né? E, cara, eu gostava de ficar lendo para entender, por exemplo, que tipo de carboidrato, que tipo de alimento fazia mais sentido eu usar no dia do treino, ou antes do treino, ou depois do treino. Boa. Então você viu aqui que ele estava falando dos interesses fora da faculdade, não tinha prova. Os sinais, né? Ele se pegava estudando essas coisas. Até porque a gente não sabe aonde a gente vai ter oportunidade. E o que eu falo que é uma busca de autoconhecimento, porque você tem que descobrir aquilo que você gosta e descobrir naquilo que você é bom. Porque não adianta só você gostar, você precisa ser bom. Tá. Para você ter sucesso depois, você precisa ter algum talento naquilo. Parece mentira, né, Gui? Mas você vê que ele fala autoconhecimento, foi o slide atrás, fala do interesse, fala do talento, de ser bom, você poder, enfim, desenvolver as suas habilidades. Ainda não existia metodologia tijolo por tijolo nessa época. E é claro, se a gente já falou um pouquinho de passado, a gente já falou um pouquinho de presente, chegou a hora de falar de futuro, e talvez seja a parte mais fácil de te convencer do porquê que é importante a gente olhar para frente. A gente pegou aqui a referência do gato da Alice, e afinal, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual que é o teu plano de carreira, qualquer especialidade serve, né, Gui? Exato. Bom, e como que você vai olhar para o futuro? Como que a gente estrutura a carreira de um médico hoje? Você tem que entender que ela acontece em 3 prazos, 3 grandes blocos na linha do tempo do médico. O primeiro é o curto prazo.
Ele acontece do momento que você sai da faculdade até o final da sua especialização, o final da sua residência. A gente colocou uma aproximação de 5 anos, mas ele pode durar mais ou menos a depender da sua especialidade. Claro, você fez uma residência, por exemplo, só fez uma residência, por exemplo, medicina da família. Vão ser 2 anos. Você fez clínica, cardio, hemodinâmica. 2, 2 e 2. Para a gente aqui, o importante é você entender que o período da especialização pode durar mais ou menos tempo, mas ele vai ser determinado como curto prazo. Depois, pulando diretamente para o longo prazo, ele é o momento de maior estabilidade da carreira. É o momento que acontece daqui uns 20, 30 anos para quem está na faculdade. A gente chama dele de momento de sonho. É o sonho. Porque é quando você está vivendo a vida que você sempre quis e você está sendo o médico que você sempre sonhou. Você tem tranquilidade na sua vida financeira, você pode viver a sua vida pessoal do jeito que você quer, com as suas viagens, com os seus hobbies, e você tem a atuação profissional do jeitinho que você desenhou, na sua clínica, no centro cirúrgico, com a sua equipe, atendendo quem você quer atender. E o médio prazo, ele é exatamente o intermédio dessas duas determinações do curto e do longo prazo. Ele é a ponte que permite o cara que saiu da especialização se tornar um grande médico com uma carreira estruturada. Durante esses 3 prazos, acontece uma balança que equilibra a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E essa balança fica pendendo para um lado ao longo de cada momento. É lógico, a gente não tem 24 horas do dia. Exato. A gente tem que escolher ao que a gente vai se dedicar. Como funciona essa balança na carreira do médico? A primeira coisa que é importante deixar claro é que a vida pessoal tem que ser a base das suas decisões. O que isso quer dizer? Quando a gente está mirando lá no longo prazo, a gente tem que ter uma vida pessoal realizada. A gente quer que você seja uma pessoa realizada que tenha um emprego de médico, e não um médico reconhecido que deixou toda a sua vida pessoal passar para se tornar bem-sucedido. Como essa balança se comporta ao longo dos prazos? Tem uma determinação muito característica, em que no curto prazo tem um desbalanço com uma sobrecarga profissional. Você deve ter algum amigo que está na residência, você conhece o pessoal que eles estão ralando, o pessoal sumiu de tudo, não cola mais em aniversário, Exato. não sai mais para tomar uma cerveja, mas esse é um momento passageiro, que você tem que se dedicar muito para construir a base do profissional que você vai ser. O médio prazo, ele entra como aquele período de transição, olhando para a balança, a transição do desbalanço para um equilíbrio profissional e pessoal no longo prazo. Afinal, se você tiver com seus 40, 50 anos, você não quer ter que fazer coisas profissionais que você não gostaria de fazer. Então, ter que dar plantão à noite porque não se estruturou, enfim, e assim por diante. Então, é assim que a balança vai se comportar. A gente não está incentivando, quando a gente fala que a vida pessoal tem que mandar, a você escolher a residência mais fácil, que é o que você vai poder fazer e Exatamente. fazer seus hobbies e poder sair com seus amigos, é que vai te permitir ter mais tempo, nada disso. A escolha, botar a vida pessoal como guia das nossas escolhas é principalmente lá no longo prazo. Exato. Não significa que hoje, então eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar pra caramba, vou gastar meu dinheiro, que nem o pessoal fala do dublê de rico, comprar carro, viajar. Não, a gente está longe de defender essa ideia. E uma outra ressalva importante, né, Gui, frente à balança e esse desequilíbrio que existe, né, com mais intensidade da vida profissional, deixando a vida pessoal um pouco de lado no curto prazo, ele tem seus limites. A gente não está incentivando aqui também nenhum tipo de burnout, literalmente se matar de trabalhar. É importante você reconhecer o seu limite, mas é claro que a gente vai ter uma sobrecarga profissional que é passageira nesse período. É para ser uma sobrecarga, não é para ser um desastre na sua vida. Então deixa eu ver se eu entendi bem, Gui. A gente estruturou a carreira de um médico, principalmente na visão de futuro, em curto, médio e longo prazo. Perfeito. E dentro de cada um desses prazos vai estar rolando uma dinâmica entre uma balança entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Agora a gente vai parar um minuto para falar sobre um período específico, que é o longo prazo, dentro da tua vida profissional. Qual que é a ideia aqui, Gui? A gente vai trazer uma atividade, que já é a próxima atividade para você clicar no Next, que é a tua forma de atuação profissional lá no longo prazo. Como que a gente quer que você construa essa ideia? É como se você estivesse lá vivendo o teu sonho, Fechando o olho e imaginando, né? sem ter correria para ir trabalhar, você tem dinheiro suficiente para realizar os teus sonhos pessoais, você acordou num dia de semana, numa terça-feira, e aí? Você vai sair de casa para fazer o quê? Você vai trabalhar com que tipo de paciente, que lugar, o que você vai estar fazendo? Para essa ferramenta, a gente dá o nome de PAM, que contempla paciente, ambiente e momento. A gente vai explicar um pouquinho de cada um desses antes da gente partir para a atividade.
Paciente é o paciente que você vai estar atendendo, as características demográficas, biológicas, psicológicas, é um adulto, é uma criança, é um idoso, homem, mulher, é um paciente que tem muitas comorbidades, é um paciente rígido, tá? Um paciente vulnerável, você já se imagina num contexto trabalhando no SUS, um paciente às vezes que tem um poder aquisitivo um pouco maior, você está trabalhando no consultório particular. A ferramenta é clara, né? Você tem que se imaginar no seu consultório ou indo para o centro cirúrgico para encontrar o paciente que você gosta mais de atender e quem é ele. Você vai abrir a porta e quem vai estar lá? É uma criança? É um idoso? É um homem? É uma mulher? É o alto, baixo, gordo, magro? É o reborn? Quem que você vai atender como médico no longo prazo? O próximo item é o onde. Qual é o ambiente que você está? Você saiu de casa e você está indo para qual prédio? Você está indo para um consultório particular? Você está indo para um hospital? Dentro do hospital, você está indo para qual setor? Para o pronto-socorro? Para o centro cirúrgico? Para a UTI? Para uma enfermaria? Ou não, Gui, eu nem saí de casa, eu gosto de trabalhar no home office, eu quero isso. E também, ainda no ambiente, é legal a gente pensar em quem está do seu lado. Você gosta de trabalhar numa enfermaria, numa UTI complexa, com equipe profissional que passa a visita junto com você e divide o cuidado do paciente? Você gosta de trabalhar com outros colegas, como por exemplo, um anestesista no centro cirúrgico, com outros médicos atuando ali? Ou quem sabe até com alunos, na hora que você fecha o olho, você está lá na beira do leito numa enfermaria de clínica médica e você olha para o lado, tem o paciente e um grupo de alunos que você quer estar atuando numa forma de ensino como preceptor. E para falar do momento, com certeza, ao longo da faculdade, vocês já se depararam com esse gráfico da preventiva, que é exatamente isso que a gente quer discutir. Qual momento de doença você prefere atender? É claro que um médico pode atuar em diferentes momentos dentro da mesma especialidade. Exato. Mas, mais uma vez, essa atividade serve para aquela que você está fechando o olho, você vai ter contato com um paciente. Qual o teu sonho? Você está atuando de que forma? Pode ser atuando com prevenção, promovendo saúde, ou fazendo rastreamento para conseguir fazer diagnósticos, tratando, ou até com pacientes, às vezes, que estão no fim de vida, os cuidados paliativos. Exato. O paciente que você quer atender, qual é o estado de saúde dele? Ele é saudável, ele está procurando um atendimento de prevenção, ou não, ele é um paciente multicomórbido e você está sofrendo ali para controlar essas comorbidades. Ele é um paciente que está no estado crítico da doença, você gosta de fazer um atendimento com adrenalina e alta intensidade? Ou não, eu gosto às vezes do paciente nem conseguindo conversar comigo, né? Ali entubado. Exato aí. Muito bem. E, bom, chegou a tua vez. Agora é a hora de clicar no Next. Para você que chegou agora, escaneia esse QR Code. A gente está na terceira atividade desse formulário e a gente quer que você defina a tua atuação profissional lá no longo prazo. A tua PAN. Amanhã, na terça-feira, você está lá, saindo de casa, você está no seu sucesso profissional, você está voando. Qual tipo de paciente que você vai atender? Aonde que você está? Como que estão as condições de saúde desse paciente? Você está atuando de forma mais preventiva? Você está lá botando a mão na massa? Está entubando? Você está no centro cirúrgico? Como é que você está construindo esse teu sonho de atuação profissional? E na hora de responder a PAN, é para dar a resposta que vem na cabeça de primeira. Quase um ato falho. Não é para tentar elaborar, para fazer casar com a especialidade que você gosta mais. É de verdade, quem que você mais gosta de atender? Aonde você gosta de estar? Em qual momento da doença esse paciente está? É isso, já que precisa ser na lata, vamos partir para o nosso minutinho. Boa, boa. Espero que vocês tenham progredido aí na PAN de vocês. Já que você trabalhou a tua PAN, Gui,
Vou dar Dá um exemplinho agora para nós. de como aconteceu o uso da PAN. Eu estava com os meus internos, tem alguns deles aí da enfermaria da clínica médica do HC da USP, e eu apliquei a ferramenta da PAN com alguns deles. E foi muito legal que quando eu apliquei em uma das internas, ela ficou surpresa que ela pensou que o P dela era um idoso. Ela falou, eu gostaria de atender um idoso, é quem eu mais tenho facilidade para conversar. E no ambiente ela pensou, quero atender no ambiente de consultório, mas também gosto do ambiente de enfermaria no hospital. Já no momento, ficou claro para ela que ela gosta de trabalhar com doenças crônicas em atividade. E aí, quando teve esse desenrolar, ela preencheu a PAN desse jeito, as pessoas pensaram que vocês devem estar pensando que é a especialidade certa para ela, né? Clássico. Geriatria. Idoso, no consultório, doença crônica, só pode ser geriatria. Ó, só antes da gente seguir, vi que tem pergunta do Igor. Já já a gente responde, só não perder aqui o fluxo do raciocínio, para vocês não perderem as ideias, mas excelente pergunta, tá, Igão? Mas, bom, antes da gente trabalhar um pouquinho mais... E guarda esse exemplo dessa aluna que a gente já vai dar resposta Exato. para a especialidade dela. Aparentemente não foi geriatria. E para a gente entender um pouco mais sobre o processo de escolha dessa aluna, a gente precisa te dar mais um conceito da nossa metodologia, que é entender dois pontos que são bem diferentes. O primeiro é carreira médica e o segundo é especialidade médica. Carreira médica, como você teve um gostinho nas atividades, principalmente quando a gente está pensando na construção da nossa visão de futuro, é a nossa forma de atuação profissional lá no longo prazo. É daqui 30, 40 anos, quando a gente estiver vivendo o sonho, a gente vai olhar para trás e pensar qual a carreira que eu construí. Já a especialidade médica é uma decisão que você tem que tomar agora no curto prazo. Você está terminando a faculdade, você é médico recém-formado, você precisa tomar o teu próximo passo profissional, que é a escolha da especialidade. Exato. O que a gente defende aqui na Tijolos, e por isso que o nosso método contempla esse ponto que é super importante, é que diversas especialidades podem te levar para o mesmo plano de carreira. E ter consciência disso pode facilitar demais o teu processo de escolha. Tem uma imagem aqui, né, Gui? O Pedro adora essa imagem, gente. Vou deixar ele falar porque... Eu tô fã dessa imagem porque ela resume, basicamente, tudo que a gente discutiu até agora, então vamos prestar bastante atenção. Tem essa linha verde a respeito do teu passado, e ela só tá verde por quê? Porque no presente você conseguiu olhar para trás, através das suas memórias, e reconhecer como você chegou até aqui. Cada um de vocês é uma pessoa diferente, então vocês podem estar em momentos no presente diferentes, o que é super natural e é importante de reconhecer a nossa linha verde. Mas o que a gente compartilha em comum é a necessidade de identificar o nosso próximo passo profissional, que é a escolha da especialidade, que seria cada uma dessas linhas verdes do nosso futuro. O que é mais importante, e é por isso que a PAN é uma ferramenta muito valiosa, e o Gui já vai explicar que ela não é a única para construir a nossa visão de futuro profissional, mas ela é uma das mais fáceis de aplicar, e por isso que a gente trouxe ela para vocês, que é para a gente começar a entender lá no meu futuro, na atuação profissional, onde que eu me enxergo. E por isso que trabalhar o paciente, o ambiente e o momento é importante. O que a gente tira disso? A gente tira que algumas escolhas que você toma no momento atual podem te levar para a mesma atuação profissional. Então, nesse círculo aqui, a gente pode pensar no exemplo daquele cirurgião, ginecologista, cirurgião laparoscópico, que tem uma carreira, uma vida profissional muito parecida com alguém Exato, que cirurgia. Principalmente lá no longo prazo. Pode ser que as escolhas aqui embaixo tenham sido um pouco diferentes, afinal, a residência de GO é diferente da residência de cirurgia geral, mas a forma de atuação lá no longo prazo, ela é muito parecida. Exato, mas qual que é a diferença, então, dessas duas linhas aqui, por exemplo? Por que você escolhe uma e não a outra? Porque, apesar da ferramenta da PAN ser extremamente completa para entender a sua atuação profissional a longo prazo, ela não é a única. Aquela aluna que a gente achou que ela ia fazer geriatria, também levou em consideração os interesses dela. E ela se interessava principalmente em saúde da mulher. Ela também sofreu influências de ter um rodízio no internato de ginecologia que ela gostou muito. Ela tinha talento e habilidades manuais que eram reconhecidas. E ela tinha vontade de poder usar elas no dia a dia profissional. Quando a gente vai somando esses elementos do presente, do passado e do futuro na análise, a gente consegue atingir qual é o sonho profissional da pessoa e qual a especialidade que ela tem que seguir para que ela consiga atingir a carreira que ela tanto quer. Perfeito, Gui. E só um parênteses antes, vamos aproveitar para responder a pergunta do Igor, porque é uma pergunta muito interessante para quem não está podendo acompanhar o chat. A pergunta que ele fez foi: vocês acreditam que a dificuldade de determinada especialidade no processo seletivo deve ser levada em consideração? A resposta é sim.
Mas deixa eu te explicar. Uma vez que a gente entende que a nossa carreira está dividida em vida pessoal, vida profissional, curto, médio e longo prazo, fica um pouco mais fácil de entender esse conceito. É claro que na prática está tudo interligado. Mas digamos, por exemplo, vamos usar o clássico, neurocirurgia, super difícil de ser aprovado. Poucas vagas. Então significa que o investimento no teu curto prazo na vida profissional vai ser maior. Às vezes vai passar mais tempo estudando para ser aprovado na residência, uma residência mais puxada, são 5 anos ali. A gente sabe que o clássico do neurocirurgião de não respeitar talvez as 60 horas que a residência traz, viver no hospital. Então eu vou usar esse exemplo para materializar a tua pergunta. Então, Pedrão, se eu quero seguir uma especialidade que é super concorrida, como a neurocirurgia, será que eu preciso levar alguns fatores em consideração para talvez não segui-la? A resposta para isso vai estar onde? Na tua vida pessoal no curto prazo. Será que existe alguma coisa que você precisa resolver na vida pessoal agora que de fato te impede de seguir essa especialidade? Porque se você tiver que seguir o teu longo prazo, que é o que a gente sempre defende, cara, se vai demorar 1 ano, 2, 3... para você ser aprovado numa residência que é difícil, quando você tiver com o seu longo prazo, daqui 40, 50 anos, vivendo do sonho da atuação profissional, Vai ter valido a pena. você nem vai lembrar que foi tão difícil assim. Mas agora, é claro, vai depender muito do que é que você está considerando na tua vida pessoal agora no curto prazo de ser tão importante para talvez considerar seguir uma outra especialidade. Isso pode acontecer, mas não deve ser a maioria dos casos. Exato. De novo, a gente está falando sobre abrir mão das coisas. Então, se deve ser levado em consideração? Sim. A sua vida pessoal te permite passar por esse processo árduo de estudo até a aprovação na residência e depois uma residência tão puxada? Se os seus elementos de vida pessoal, sejam eles financeiros, estrutura familiar, se tudo isso te dá condições de passar por esse caminho difícil, vale a pena. Mas se você tem limitações importantes ali, você não pode abrir mão da sua vida pessoal, ter danos tão grandes na sua vida pessoal só para atingir uma carreira que você quer. Deixar a balança cair, né? Exato, é o famoso deixar a balança tombar, e a gente não defende isso aqui. Então, a análise é difícil, e é talvez fácil falar nesse sentido, porque não sou eu agora que estou prestes a tomar essa decisão de, às vezes, mais 1 ano de cursinho, de continuar tentando a mesma especialidade, mas não é uma carreira fácil. Ser médico não foi fácil, exige dedicação. E se você tem um sonho, se você acredita que esse caminho faz sentido para você, então abaixa a cabeça e rala, porque vale a pena. Lindas palavras, Gui. Mas agora, como é que funciona, então, o processo da escolha da especialidade? Acho que a gente entendeu. Exato. A gente já entendeu que a gente precisa conhecer mais sobre as especialidades, o que elas podem oferecer para a gente, através da PAN. A gente entendeu também que tem que conhecer mais sobre a gente. Com o método tijolo por tijolo, a gente consegue unir essas informações. Boa. E, bom, essa é a pergunta que você está se fazendo, e a gente tentou fornecer um pouquinho das ferramentas para isso, que é, existe o X certo na hora de escolher a especialidade? E sim, existe, mas é aquele X no qual você está valorizando a tua história. Esse é o verdadeiro diferencial para você poder, no futuro, atingir potencial como médico, ter realização pessoal, profissional, equilíbrio na balança e praticar a medicina do jeito que você sempre sonhou. Basicamente, não tem X certo para todo mundo, né? Um único X para todo mundo. Vou contar um pouquinho da minha história, coisa rápida, mas que eu tive a oportunidade de passar pelo meu processo de escolha de especialidade e 1 ano que eu fiquei estudando e trabalhando depois que eu me formei para atingir a minha escolha de carreira. Eu prestei ortopedia quando eu saí da faculdade, no 6º ano. Isso aqui sou eu numa cirurgia ortopédica e eu achava que fazia muito sentido para mim, porque eu sempre me interessei por aparelho musculoesquelético, eu sempre me achei que interessava por Você tinha talento atividades manual. manuais, tinha talentos em atividades manuais, e ortopedia para mim era uma escolha óbvia. Só que eu não tinha levado em consideração qual era a minha PAN, quem é o paciente que eu gosto de atender, e ele é um paciente mais crônico, qual é o ambiente que eu queria estar? Eu queria estar no consultório. No centro cirúrgico eu gostava da resenha. Quando você fechou o olho na terça-feira, você estava onde? Eu estava indo para um consultório cuidar de alguém com uma doença crônica, num estágio de tranquilidade da doença, não em plena atividade da doença. E foi aí que eu decidi seguir pela fisiatria, levei um salve pelos meus iguais, esse aqui é o dia da primeira apresentação que a gente tem, e estou muito feliz na minha carreira. E por mais, Gui, que aqui, no nosso encontro hoje, desse workshop, a gente tenha trabalhado bastante o teu braço assistencial, né, o médico grudado com o paciente, especialidade bem no sentido mais comum da palavra, eu, quando fui aplicar a minha PAN, eu fechei meu olho, eu estava saindo de casa com a realização da minha vida pessoal, e eu estava indo para onde? Eu estava indo para uma sala de reunião,
eu fechava o olho, não tinha pacientes, tinham talvez outros executivos em saúde, eu tinha trocado o jaleco por um paletó. As pessoas com quem eu estava me relacionando eram empreendedores, políticos, políticas públicas, e não tinha paciente nesse momento. Isso pode ser uma resposta, a gente acabou não trabalhando muito disso aqui, mas é claro que existem diferentes outras carreiras, as carreiras não tradicionais dentro da medicina, como o pesquisador, que foi isso que eu contemplei no meu curso de pesquisa de Harvard, atuação de gestão, que é a minha atuação de coordenação de enfermaria, e o que eu fiz lá no curso do Hospital Albert Einstein, e também tem atividade assistencial, que aqui eu sempre entendi que é importante saber o mínimo de medicina. Então, eu estava aqui aprendendo a fazer ali, o focus durante a minha residência, quando eu estava na Santa Casa. Bom, então, se você está prestes a tomar a decisão da especialidade, você está procurando um X certo comum, você já entendeu que não tem quais opções de método que você vai seguir para tomar a sua escolha. Você pode usar o método de contar com a sorte, que é basicamente pensar pouco e seja o que Deus quiser. Você pode usar o método do quiz, em que a especialidade vai surgir ali a resposta que você estava esperando de alguém decidir por você, uma ferramenta decidir por você, ou você pode usar o método do tijolo por tijolo. Muito bem, Gui. E se você quer conhecer ainda mais sobre o método tijolo por tijolo, a gente tentou contemplar um pouquinho de todas as áreas. Você vê que aqui dá vontade de conversar muito sobre esse assunto. Eu e o Gui, a gente teve que escolher a dedo o que a gente ia compartilhar com vocês e, de fato, botar a mão na massa, porque é assim que a gente gosta de trabalhar. Mas a gente tem um convite para você participar da nossa mentoria, a Mentoria Especialidade Certa. A Mentoria Especialidade Certa é um programa imersivo comigo e com o Gui para quem quer construir um plano de carreira e sair da indecisão da escolha da especialidade dentro de 8 semanas. Esse é um programa para alunos a partir do 4º ano de medicina e médicos recém-formados e já atuando no mercado, porque a gente entende que quem não está no 4º ano, está no 1º, 2º, 3º, ainda precisa de mais bagagem para determinar que está com dúvida. Claro que se você for esse aluno, fica tranquilo, sua hora vai chegar, quem sabe a gente também não tem planos para você no futuro. Mas o foco agora é a partir do 4º ano. E quem participa da mentoria tem acesso ao quê? A primeira ferramenta são os encontros ao vivo. Então, os alunos dessa turma da mentoria vão ter encontros ao vivo comigo e com o Gui, em que a gente vai ter dinâmicas exclusivas, aulas com professores externos, professores convidados e, é claro, plantão de dúvida. Então, às vezes, um aluno está precisando de uma força fora do encontro ao vivo, Pedrão, vamos marcar um bate-papo e tal. A gente está super aberto a isso, que a gente entende também que vocês têm as suas individualidades. Exato. Além disso, você vai ter acesso a um material gravado, são 6 módulos, mais de 15 aulas, para assistir e entender toda a base teórica da metodologia tijolo por tijolo. Dá mais de 7 horas de curso para você consumir quando você quiser, na disponibilidade do conteúdo online. E além disso, tem tarefas práticas, como você conseguiu aprender um pouquinho de algumas ferramentas que são desenvolvidas exatamente pela gente, do nosso método tijolo por tijolo. São tarefas progressivas, com passo a passo claro, para que você coloque a mão na massa e seja um crescimento ativo. Não tem nada de passivo por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho dos encontros ao vivo primeiro. Esses encontros vão acontecer às segundas-feiras, às 19 horas, começando no dia 23 de junho, semana a semana, durante 8 semanas. A previsão é que esses encontros durem por volta de 1h30, 2 horas, mas como a gente falou, tem aluno precisando de um encontro adicional, Pedrão, vamos marcar um bate-papo na terça, eu estou precisando de uma força nessa tarefa que não ficou claro. A gente está sempre à disposição, assim como plantões de dúvidas, e é claro, todos esses nossos encontros vão estar gravados. Então, se porventura, Pedro, eu posso todas as segundas, mas eu estou olhando aqui, dia 14... Tem o jantar de família. Não vai dar, eu tenho uma outra atividade, não posso participar, fica tranquilo. Esse encontro vai estar gravado, você pode assistir depois para não perder nada. E mais do que isso, se você tem interesse em participar da mentoria, mas já sabe que segunda não dá, porque você tem treino, você tem uma atividade que você não pode abrir mão, entre em contato com a gente, que a gente vai flexibilizar as coisas, afinal a gente está aqui para ajudar você a solucionar os seus problemas e não te trazer mais bucha. Boa. E como vai funcionar o material gravado, né? As aulas que você vai assistir são gravadas por nós, aqui nesse estúdio que a gente está, e é onde a gente vai ter a oportunidade de explicar passo a passo os conceitos e as ferramentas que a gente aborda no método tijolo por tijolo. Toda a análise da especialidade, toda a análise da sua identidade. A gente tem diversas ferramentas, aqui o Pedrão está mostrando numa lousa no iPad como funciona a divisão dos momentos, como você compreende cada etapa da sua vida até agora. A gente também tem a oportunidade de falar as nossas definições, nossos conceitos, as ferramentas, então estou explicando ali como funcionam os interesses. Isso é bom, hein, Gui? Aqui a gente está contando só um pouquinho para vocês de uma outra
de um outro conceito que a gente traz, com certeza você já viveu isso na pele, que é o seguinte: alguém quer começar a discutir a escolha da especialidade, como funciona esse processo, e começa ele já, e aí, você já escolheu, vai ser uma especialidade clínica, vai ser uma especialidade cirúrgica, e a gente defende que quem começa o processo de escolha da especialidade dessa forma já falou que não entende nada, afinal é muito mais complexo do que isso. E nas aulas a gente fez um brinde a mais, porque se a gente aprendeu tanta coisa com os convidados do nosso podcast, a gente acha que vocês têm o direito de aprender também. Então, cada aula é fundamentada, que nem você teve o gostinho de ver aqui no nosso workshop, vão ter trechos dos nossos convidados explicando os conceitos nas palavras deles. É isso, e aqui a gente só quis compartilhar um pouquinho com vocês, das pessoas que já ajudaram a gente ao longo de mais de 60 episódios a construir todo esse material. Então, o Dr. Pedro Rosolém, urologista, fundador da Caveu, com certeza você já ouviu falar, uma empresa digital de contabilidade para médicos. O Giga começou como ortopedista e foi construindo uma carreira, criando uma nova especialidade, basicamente, que é a medicina do surf, inclusive é médicos de grandes surfistas brasileiros, como Gabriel Medina. E o Ítalo Ferreira. E a gente tem também aqui as carreiras não tradicionais. O Wagner Croiva, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, é um grande artista plástico com prêmios internacionais e também tem muito para nos ensinar. Também temos médicos de grandes nomes internacionais, o Gabriel Variani, criador da PBSF, um método mundialmente premiado para monitoramento neonatal, Dr. José Luiz Setúbal, grande nome da política pública e da saúde no Brasil, Dr. Francisco Balestrin, que foi simplesmente, ele foi presidente da Associação Mundial de Hospitais. Lá em Genebra. Você nem sabia que tinha esse cargo, ele foi presidente desse órgão. Além disso, presidentes de outras sociedades, então presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidente da Sociedade de Obesidade e Diabetes, pessoas que são referências em pesquisa, Brasil e internacional, como o professor Odoni, dentro da oncopediatria. E, por fim, também tem o pessoal da nova geração de médicos empreendedores, o pessoal do Além da Medicina, tem também o pessoal do Tade Clinicagem, a galera da Medway. E é isso. E as tarefas práticas, como vocês tiveram a oportunidade de experienciar um pouquinho hoje, cada aula tem uma tarefa, que a gente vai sempre construindo passo a passo. Então aqui, a gente pegou um exemplo exatamente para fazer o link com a ferramenta que a gente apresentou durante o workshop. Então essa aqui é a tarefa da aula do futuro da vida profissional, do médio e longo prazo. A aula 2 do módulo 3 tem sempre uma explicaçãozinha por escrito do objetivo, das dicas, do passo a passo para preencher a tarefa, inclusive, depois da aula, que tem todos os conceitos que a gente vai trabalhar, que você vai assistir gravado em casa no momento mais oportuno, tem uma pequena aula de 2, 3 minutos, onde a gente fica compartilhando a tela do nosso computador, ensinando você como preencher essa tarefa. Exato. Aqui a gente está mostrando a ferramenta número 3 que a gente trabalha dessa aula, que é exatamente a PAN que você aprendeu hoje. Perfeito. Então, na mentoria, a gente tem a oportunidade de pegar na sua mão, seguir encontro a encontro, semana a semana, progredindo no processo de escolha. No primeiro encontro, você já vai sair de lá entendendo que está tudo um pouco mais claro, com a apresentação da plataforma, programação das próximas semanas, dos nossos encontros. Com certeza, a ansiedade já vai estar mais lá embaixo, você vai entender que você não está sozinho nesse processo de escolha, que você está dentro de uma comunidade que vai te ajudar do começo ao fim para tomar essa decisão de uma forma mais assertiva e vai começar a se enxergar como um médico de verdade, saindo do papel do estudante, que é o que você vive hoje. Exato. Já no segundo encontro, nossa segunda semana, encontro do registro, a gente vai trazer o valor da sua autenticidade. Vamos descobrir os padrões do seu passado e como toda essa bagagem pode sim ser usada ao seu favor. A gente também vai trazer um questionário exclusivo para você, de um psicólogo especialista em carreira médica, e a gente vai desenvolver com você o que a gente chamou de arma secreta. Como que isso funciona? Quando você está numa entrevista de emprego ou na entrevista da prova de residência, eu posso falar que eu passei por isso, eles sempre perguntam por que você escolheu essa especialidade, por que você quer essa instituição, e a partir do momento que você tem a clareza de quem você é e o que você busca nesse programa de residência, essa resposta fica muito fácil, tenho certeza que você vai... Você vai sair do clichê de falar, sempre tive o sonho, eu sempre amei essa faculdade. Exato. Quando você traz conceitos reais sobre a sua história, você deixa isso ainda mais verdadeiro e muito mais poderoso. E aqui vocês podem ver que tem as aulas gravadas. Como que isso funciona? As aulas que estão disponíveis online devem ser assistidas antes do encontro. Então, no encontro número 2, a gente vai trabalhar o assunto dessas aulas e as tarefas dessas aulas, para que a gente possa chegar lá e não ficar falando de conceito, e sim ter uma discussão mais rica. Perfeito, Gui. Já no encontro número 3, a gente vai aprofundar
a sua identidade, entendendo que aquelas lembranças sobre o seu passado, na verdade, eram vocação. Essas experiências possivelmente aleatórias agora vão ser sinais para a tua escolha da especialidade. Inclusive, aqui, a gente vai ter um papo com um psicólogo, especialista em carreira médica, o Renato Favarin. E como que vai funcionar essa história, Gui? Lembra do questionário que você recebeu na semana 2? Ao longo desse questionário, depois o Renato vai vir aqui, vai bater um papo com a gente, vai explicar um pouquinho quais são as ferramentas do questionário, como é que funciona, e cada um dos alunos da mentoria vai depois ter a oportunidade de receber um feedback desse questionário, desse inventário da sua personalidade, individualmente com o Renato. A gente vai organizar os horários, pode ficar sossegado em relação a isso, e só para contar um pouquinho do Renato, ele está nessa já faz tempo, mestrado na área, já trabalha desde 2012 ajudando médicos jovens a identificar os seus próximos passos profissionais. Legal. No encontro 4, já chegando na metade do nosso programa de mentoria, você já vai ter mais controle das suas decisões e não vai tomar a sua escolha baseada em influências. Você vai estar com o seu radar ligado. Essa é a aula dos sinais. E a gente quer que você forme essas ferramentas para ficar atento àqueles sinais do dia a dia do hospital. Inclusive, a gente vai ter a presença de um convidado surpresa, que eu tenho certeza que você vai gostar, em que ele vai dar uma aula de como tirar o máximo do dia a dia no hospital. Serve para o interno, serve para o recém-formado. No encontro número 5, a gente vai ampliar a nossa visão de futuro frente à vida pessoal. Aqui você vai ganhar aquela coragem que está faltando para falar, Pedrão, eu entendi, vou botar minha vida pessoal como prioridade, como guia das minhas escolhas profissionais. Afinal, a gente quer que você seja uma pessoa realizada, que trabalha como médico, e não um médico eventualmente reconhecido pelos seus pares, com retorno financeiro muito interessante, mas que chega em casa e é uma pessoa infeliz. Estamos sempre focando lá no longo prazo para que você possa viver o seu sonho. Legal. Já no encontro 6, se a gente definiu a base da vida pessoal, vamos falar da vida profissional. E a gente vai trazer para você nesse encontro o conceito do médico malabarista. O que esse conceito mostra? Ele te ensina como ganhar dinheiro, como ser rentável, sem usar o seu CRM. Afinal, tem diferentes áreas de atuação, áreas, carreiras profissionais e bicos que você pode fazer aqui e ali como médico, que vão permitir você ganhar dinheiro sem estar no plantão, ou em cirurgia, ou no atendimento no consultório. Além disso, essa conversa muito com o pessoal, que o pessoal trouxe as dúvidas para a gente, você vai entender qual o seu norte, e vai facilitar todo o processo de abrir mão de uma coisa que não está mais fazendo sentido para você. Você vai ter clareza do que faz sentido, o que eu quero no meu próximo passo, de forma que a cada nova encruzilhada você vai saber o que fazer. Já no encontro número 7, chegou a hora de partir para a escolha. Você vai agora definir qual é o teu próximo tijolo na tua carreira e na tua trajetória. A gente vai compartilhar, inclusive, com aqueles alunos que ficarem até o fim do nosso workshop, que inclusive já está chegando, né, Gui? Já uma pena, passou rápido pra caramba. Mas para esse aluno que ficar até o fim, vai receber um conteúdo exclusivo. A gente trabalha muito mais essas perguntas-chave na nossa mentoria, mas vai receber um gostinho de perguntas que todo aluno não pode deixar de se fazer na hora de escolher a especialidade também. Uma vez que você tem perguntas, significa que você está precisando de respostas. Esse é o momento que a gente vai te colocar cara a cara com os especialistas das especialidades que você está buscando. Afinal, são eles as pessoas que viveram a especialidade na pele e podem te dar as respostas de verdade que você está procurando. E se a gente estava pegando na sua mão até esse momento, chegou a hora da gente soltar a sua mão, porque você está pronto para caminhar sozinho. Nesse momento, você já vai ter um plano de carreira definido a longo prazo, você vai estar realizado e entendendo o que faz sentido para você, você vai estar competitivo no mercado por causa disso. E além disso, porque a gente faz faculdade de medicina e não faz faculdade de contabilidade, a gente vai trazer um encontro com o Dr. Essa Medicina, um parceiro nosso, Dr. Lucas Villani, em que ele vai contar mais sobre investimento e finanças para médicos. É isso, você vai estar pronto para dar os seus próximos passos, mas é claro, você vai estar sempre pertencendo ao nosso grupo do WhatsApp, o networking que a gente fez junto vai ficar, porque a gente entende que essa comunidade que a gente está criando, e vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso já, vai ser um grande diferencial para a construção de uma carreira de sucesso juntos. Então, deixa eu ver se eu entendi, Gui. O aluno da mentoria vai ter acesso aos encontros ao vivo, ao material gravado, às tarefas práticas, mas é claro que agora que a gente passou todos os encontros, além disso, aula com o Renato, um psicólogo especializado em carreira médica, um inventário de personalidade individual, que você vai poder responder e ter um feedback com o Renato ali, 1 hora, enfim, vocês vão trabalhar bastante. Todas as questões que a gente vai trabalhar ao longo do nosso material vai ser complementada nesse inventário com o Renato. Vai ter aula com convidado surpresa, de te ensinar a experienciar as especialidades no dia a dia.
aula com o especialista em finanças, mas não é só isso, né, Gui? Além disso, a aula só não vai bastar. Para quem é aluno da mentoria Especialidade Certa, a gente vai te dar o curso completo do Dr. Lucas, do Dr. Extra Medicina, o curso Investimento Cirúrgico, em que ele vai te mostrar como organizar o dinheiro. Afinal, o médico ganha dinheiro, sim, mas não sabe o que fazer com ele. Você vai ter oportunidade de estar cara a cara com os especialistas e também, já que a gente vai estar abrindo a nossa cabeça para outras opções de atuação, que não só a atuação do lado do paciente, afinal, a gente entende que o perfil do aluno que está procurando uma mentoria como essa é alguém que pensa fora da casinha. Você vai receber 2 ingressos para o Congresso de Inovação e Saúde da Santa Casa, né, Gui? Exato. Esse congresso vai ser a 4ª edição. Nós tivemos a honra de participar da 3ª, fizemos um workshop lá com os alunos, e a gente vai te dar 2 ingressos, porque a gente sabe que você pode ser tímido e não ia querer se fosse sozinho, então você pode levar um amigo também. E além disso, você vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp. Esse grupo vai ter apenas os alunos da turma 1 da mentoria Especialidade Certa. O que a gente vai fazer por lá? É um grupo para ter interação diretamente comigo e com o Gui. Não tem pessoal do administrativo, material técnico, nem nada do tipo. Então, você está com qualquer dúvida, até mesmo de acesso na plataforma, você vai falar direto comigo e com o Gui. Você vai em contato direto nesse sentido, além de dúvidas mais dinâmicas. Então, por exemplo, sentei aqui numa quarta-feira para responder a tarefa, 9 da noite, e tive uma dúvida. Nossa, talvez eu demorar para eu marcar um plantão, talvez o Pedrão consiga marcar comigo amanhã, mas eu só tinha esse intervalinho para responder agora. Manda no WhatsApp. A gente responde na hora. Boa. Então, a gente está fazendo esse convite para você, da gente junto construir uma comunidade de médicos que vão suportar e apoiar o crescimento médico dos outros colegas. Até porque, ao longo de todos os outros anos mais antigos, as outras décadas, o médico crescia junto de outro colega. Era sempre o R+, ensinando R-, o residente ensinando interno, e a gente crescia junto, compartilhando conhecimento médico. O problema que a gente tem visto hoje é que o cenário, por conta da competição profissional, a gente está competindo entre a gente decidiu se ajudar. E a gente não gosta disso aqui no Tijolos Médicos. E qual que é a ideia que a gente gosta de trazer, né? Uma vez que você tem clareza da tua atuação profissional, você vai ser um médico mais realizado, você vai estar satisfeito com a tua atuação, com o paciente que você gosta de atender, no ambiente que você prefere, o momento da doença, significa que provavelmente você vai estar garantindo para esse paciente o quê? Uma qualidade assistencial, você vai estar cuidando melhor dele, você vai estar satisfeito, fazendo o que você ama. Gosto, né? Você trabalha com gosto. Quando você faz o que você ama, você entrega mais, você vai ganhar mais valor na qualidade assistencial para o paciente. Qual que é a ideia? Se cada um de nós conseguir encontrar a melhor forma de atuar, a gente vai garantir que pouco a pouco a gente está ganhando um impacto maior na saúde do Brasil, ajudando inclusive os pacientes. Exato, e essa relação a gente não tirou da nossa cabeça, tem diversos estudos que encontram isso, como a satisfação na sua vida é um preditor de melhor performance no seu trabalho, e a relação do trabalho, a satisfação no trabalho e a sua performance está muito bem descrita. Bom, Gui, vamos ver uns depoimentos aí dos alunos que já participaram de vários cursos nossos, já experimentaram a nossa metodologia. Olá, eu sou a Beatriz, eu tenho 28 anos. Eu fiz o curso Carreira Médica Tijolo por Tijolo no ano passado, no meu primeiro ano de formada. E eu senti que eu estava um pouco perdida. Eu não sabia exatamente o que eu queria na minha vida como médica, como que isso se encaixaria na minha vida pessoal. E o curso me ajudou a colocar isso de forma bastante palpável, me ajudou a realmente parar e refletir e perceber quais eram as minhas possibilidades e também aceitar algumas coisas que a gente às vezes tem uma ideia de uma carreira mais tradicional e aí percebe que não vai ser isso, que vai ser outra coisa. E o curso me ajudou bastante a entrar em contato com esse tipo de reflexão. Além disso, recentemente eu repensei um pouco mais e revisitei esse material, então eu consegui reler o que eu tinha escrito, escrever mais coisas. E eu acho que o curso te ajuda a ter uma clareza melhor sobre o que você está pensando para sua vida pessoal e sua carreira médica. Recomendo muito que façam, acho que todos que estão em dúvida, recomendo que todos que estão no 6º ano façam, porque a escolha da carreira médica é mais difícil do que parece e esse curso só tem a ajudar. Bom, vamos para mais um. Gente, se você está precisando de uma luz na escolha da especialidade médica de vocês, esse curso de carreira médica tijolo por tijolo pode ser uma ótima opção. Eu já flertei com algumas especialidades, como cirurgia, ortopedia, e hoje eu sou residente de radiologia aqui em São Paulo. Estou muito feliz com a minha escolha.
E o curso dos meninos me ajudou a ter uma tranquilidade absurda na hora de escolher minha especialidade. A cada exercício, a cada encontro, a cada conversa que a gente tinha, eles propunham reflexões que ajudavam de verdade a pensar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, o que eu quero para minha vida e para minha profissão. Eles ajudam a separar o profissional do pessoal, apesar disso muitas vezes estar interligado, né? Mas que eles deram uma tranquilidade absurda na hora da escolha que eles deram. Boa. Sensacional. Bom, Gui, esse é o convite, né? Você quer fazer o match com a tua especialidade, sair daqui com a construção de um plano de carreira. Exato. E aí, a gente perguntou para vocês se existisse um passo a passo para você ser esse médico que você tanto quer ser, quanto você estaria disposto a investir para isso? Porque a gente não queria dar essa resposta por vocês. Claro. E vocês responderam. Teve uma galera que falou aí 5 plantões, 4 plantões, 3 plantões, 2 plantões, foram a maioria das respostas. Exato. E a gente conseguiu atingir esse valor, Gui? No início, o valor que você teria que investir para ser um aluno da turma 1 seria um investimento de R$6.000. Mas a gente sabe que isso está fora do que vocês estão esperando. A gente conseguiu baixar isso. Então, para você ser o aluno da turma 1, seriam 12 parcelas de 361. Mas, Pedrão, eles pediram 2 plantões. 2 plantões, Gui. Então, porque vocês pediram, só nas próximas 48 horas, para o aluno que estiver interessado em fazer parte da mentoria especialidade certa, por apenas valor à vista de 2.397, você vai ser parte disso e você vai tomar as rédeas da sua Gui, decisão. o que são 2 plantões? Para você que é médico recém-formado, são 24 horas no PS. Exato. Então, 2 você vai... plantões, sábado e domingo, 12 horas. Você vai investir 12 horas no sábado e 12 horas no domingo para ganhar segurança nas suas próximas escolhas profissionais. Exato. São apenas 8 vagas, afinal, a gente entende que essa turma precisa ser uma turma bem fechada, uma turma que vai ter um contato bem próximo com a gente. Realmente intimidade, né? Mas, além disso, a gente tem tanta certeza que esse conteúdo vai te ajudar, que a gente vai te dar uma garantia de 15 dias. Então, se você participou do primeiro, segundo e terceiro encontro, e você falou, meu, isso não está me ajudando em nada, só estou perdendo meu tempo, a gente te dá o seu dinheiro de volta. É claro, e para quem tiver vontade de fazer esse investimento de forma parcelada, tem a possibilidade que você vai pagar os mesmos 2 plantões, mais os juros das plataformas. Exato. Então, aqui está o link para a mentoria para o aluno que quer definir o seu plano de carreira. É isso. A gente tem também a lista de interesse. Isso, para você que, putz, Pedrão, gostei muito, quero participar, mas não tenho certeza para bater o martelo agora. Coloca teu nome nesse QR Code, nesse link de interesse, que a gente vai entrar em contato com você. E a gente garante o desconto das 40 horas. Se você preencheu o seu nome na lista dentro das próximas 48 horas, você garantiu esse desconto. Tem ali a sua vaga, se sobrar, reservado. Isso aí, a Thaís mandou para a gente o link do interesse. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Cara, que incrível que ficou isso daí, hein, meu? Fiquei impressionado com tudo que vocês montaram, com a dedicação e atenção em cada etapa nesse curso, porque, tipo, ela faz te revisitar o passado, viver o presente e, tipo, todas as adversidades que você vai tendo ao longo do início da carreira médica. Então, trouxeram psicólogo, trouxeram gestão financeira, mentoria. Puta, tá incrível mesmo. Queria só parabenizar aí vocês por esse curso fantástico. Obrigado pela presença de vocês, por dividir esse tempo com a gente, para a gente poder falar sobre esse problema da indecisão, o problema do cenário difícil do médico hoje e como a gente soluciona todas essas questões. É isso. Para você que ainda não conhece muito das outras plataformas, conheceu a gente recentemente, já caiu aqui no nosso workshop, siga a gente nas redes sociais, a gente tem muito conteúdo nas plataformas de áudio, no YouTube, episódio completo, shorts, cortes dos nossos episódios. Todos os nossos programas de podcast estão lá nessas plataformas. E mais uma vez, obrigado por terem participado desse encontro com a gente. Mais uma vez, com o convite, manda mensagem no WhatsApp, a gente vai checar o link de interesse depois e entrar em contato com cada um de vocês. É isso, gente. Obrigadão para cada um de vocês que ficou aqui até agora. A gente ama falar sobre carreira médica. A gente quer ajudar cada um de vocês realmente pegar na mão, que a gente já passou por isso, né, Gui? Exato. Não é fácil escolher a especialidade, construir um plano de carreira, e com certeza a Tijolos Médicos está para ajudar os alunos de medicina e médicos jovens a tomarem essa escolha com mais assertividade. Valeu! Vem na nossa que é sucesso, pessoal. Boa noite para todo mundo.
A gente se vê na próxima. Tchau.